Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ordem Primordial. Bom, antes de tudo eu queria agradecer imensamente pelo apoio insano que vocês me deram no primeiro vídeo. Eu sou extremamente grato por todo mundo que comentou, que deu like, que compartilhou, e eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. Mas como vocês podem ver, estamos aqui novamente na tier list dos personagens mais fortes de Ordem Paranormal. E mesmo eu já tendo feito um vídeo falando sobre os personagens mais fortes de Ordem Paranormal, eu senti que ainda faltou alguns personagens a serem citados. Como vocês podem ver, eu separei mais alguns personagens para colocar nessa tier list. Muito provavelmente esse vai ser o último vídeo falando sobre os personagens mais fortes de Ordem, até porque eu acho que já quase tá acabando os personagens. Mas se vocês lembrarem de mais e mais personagens, quem sabe eu faço um terceiro para finalizar de vez. E depois desse vídeo dos personagens mais fortes de Ordem, eu pretendo fazer um vídeo sobre os monstros mais fortes, as criaturas mais fortes que já apareceram. E só para dar um contexto, nessa tier list, eu não considerei o sistema do início ao fim. Eu me baseei puramente nos feitos que os personagens demonstraram durante toda a série, e eu incluí todas as mídias, sendo o RPG, obviamente, o livro e também as HQs. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos assim, mais vídeos de tier list e também de assuntos envolvendo Ordem Paranormal, eu ficaria extremamente feliz e isso ajudaria muito o meu trabalho. Mas enfim, como vocês podem ver, a tier list no último vídeo ficou dessa forma aqui. Depois de dar uma pensada melhor e ler alguns dos comentários que vocês deixaram no último vídeo, eu mudei algumas opiniões. Como vocês podem ver pelo corte, eu fiz algumas alterações antes de entrarmos de vez na segunda parte dessa tier list. Eu sinceramente não sei o que passou na minha cabeça de ter colocado a Mia acima do Marco Leone, porque mesmo a Mia tendo feitos absurdos do jogo Enigma do Medo, grande parte dos feitos da Mia se baseava puramente em resolver puzzles contra seus adversários. Claro, isso não tira o mérito dela de forma nenhuma, até porque ela é extremamente inteligente, só que ter colocado ela acima do Marco Leone, que foi um cara que peitou toda a equipe Kian, e é como se fosse o líder máximo dos Leones, eu sinceramente não concordo. Sim, a Mia é até que forte se for comparar com alguns outros agentes. A Mia, por exemplo, já conseguiu derrotar o Golias, só que não foi em um combate direto, mas sim usando a sua inteligência e montando uma armadilha. Ela entendeu como funcionava a criatura e, baseado nisso, ela criou um plano para conter ela. Tanto que na boss fight do cemitério e na boss fight do castelo, ela não enfrentou o oponente diretamente, mas sim usou o cenário em volta ao seu favor. E a sua luta final contra o Deus do Medo não foi exatamente o que parece. Só que, como vocês podem ver, o Jazer tá aqui nessa lista, então eu vou falar sobre isso depois. Só que, considerando tudo isso, eu colocaria a Mia acima do Rubens e atrás do Henry. Inclusive, já aproveitando o gancho, como vocês podem ver, eu tirei o Henry do tier B e coloquei ele no tier A, porque eu acho que eu subestimei um pouco o Henry no último vídeo e, na minha opinião, levando em conta tudo que esse cara já fez, ele merece tranquilamente o tier A, na minha opinião. Eu tirei o Johnny de trás dos Killers porque, sinceramente, o Johnny ele tem feitos mais interessantes. Ele e o Rubens conseguiram lutar contra o líder da produção do anfitrião, sendo que aquele cara, mesmo não sendo algo absurdo, já é até mais forte que o Mutilador Noturno e a Jai. Mas enfim, vamos começar então a segunda parte dessa tier list. Vamos começar então falando do Minerador. Bom, o Minerador ele foi um personagem que apareceu em Segredo na Floresta e inicialmente ele parecia se tratar apenas de um Lusídio normal cumprindo a sua função. Só que a gente sabe que não é bem assim. Enquanto ele guiava a equipe E pelas cavernas de Santo Berço, ele se demonstrou ser um traidor e lutou contra a equipe E diretamente. E assim, esse cara, por mais que ele seja de Segredo na Floresta, ele conseguiu lutar contra a equipe E todos juntos. Tudo bem que a equipe E não estava usando armas de fogo e apenas os equipamentos que o ferreiro fez para eles. Mesmo assim, esse cara ele conseguiu arrancar o braço do Arthur, abrir rachaduras no chão com a sua picareta, e se eu não me engano, ele era o ajudante da ferreira antes do Miguel Caiade se tornar o ferreiro. Mas levando em conta que o Thiago nas HQs de Segredo na Floresta já conseguiu medir forças diretamente com o Minerador, significa que mesmo ele sendo mais forte, não é absurdamente mais forte. E ele também cita que se o Chris tivesse ficado vivo, ele seria um baita problema para a galera de Santo Berço, no caso, lutando contra ele. Então eu deixaria o Minerador aqui, atrás do Thiago de Segredo na Floresta e acima do Vanderlei. Passando o Minerador, vamos falar de Alexa e Samantha. Assim como a Clarissa, ambas faziam parte da Ordem há bastante tempo.
Elas eram consideradas uma equipe de elite da Ordem, tanto que na luta final contra o Gal, o Sr. Veríssimo chamou apenas as 3 espiãs e o Aaron para ajudar na briga. Só que mesmo que elas tenham sido chamadas para ajudar contra o Gal, na luta elas não conseguiram fazer muita coisa, o que não é um desfeito, por assim dizer, até porque aquele Gal estava absurdamente forte. Então levar uma surra para aquele Gal não é um desfeito. O problema é que a única aparição que a gente teve delas em combate foi justamente contra o Gal, então foi praticamente impossível explorar o potencial e o quão forte eram as duas. Claro, a gente até pode fazer uma suposição que se elas tivessem ficado vivas, elas seriam tão fortes ou comparáveis a Clarissa, só que isso não aconteceu, então não conta. Bom, na minha opinião, por elas terem sido consideradas uma equipe de elite da Ordem, elas entrariam no Tier A, só que pela falta de feitos que elas não tiveram, eu colocaria elas no Tier B, só que abaixo da equipe Kelvin, que tem feitos bem mais concretos do que as espiãs. Agora vamos falar de Naomi e Jiro. Bom, ambos os personagens tiveram pouco tempo de tela no geral, só que em Calamidade eles têm um destaque um pouco mais interessante. A Naomi é neta da Shisui e integrante da equipe Delta, junto com o Jiro. O Jiro, ele é um suporte, tanto que a gente viu ele na guerra contra os Scriptas, curando os aliados do seu time, e a Naomi fica mais na linha de frente. Tanto que ela, junto com o Jiro e a equipe Delta, conseguiram matar um grupo de Scriptas e também o Alec Freneza em Calamidade. A Naomi eu colocaria atrás do Henry e à frente da Mia. Mesmo considerando que ela teve poucos feitos em Calamidade, a gente conseguiu ter uma base muito boa do quão forte ela é junto da sua equipe. Já o Jiro, por conta de ser um suporte e não ser um combatente, alguém que vai para a linha de frente, ele ficaria abaixo da Naomi, só que nesse caso eu colocaria ele acima do Xande. O que vocês acham? Aqui seria uma boa posição pro Jiro? Vamos falar de Shisui Akechi. A Shisui, sem sombra de dúvidas, é uma das pessoas mais experientes da Ordem. Ela é vó da Naomi e também fazia parte dos Aniquiladores, junto de Aaron, Arnaldo Fritz e também Sr. Veríssimo. Ela é uma personagem que, mesmo não tendo feitos práticos e feitos em tela, a gente sabe que ela é forte. Ela também foi responsável por ter treinado a equipe Kelvin junto de Arnaldo Fritz. Mesmo ela sendo uma personagem que não tem feitos práticos, a gente sabe que ela é forte, e muito forte. Por ela ser uma personagem que carece de feitos, mas a gente já sabe por quais equipes ela passou e quem ela treinou, eu colocaria ela no mínimo acima do Aaron e atrás do Marco Leone, do Arnaldo Fritz e também do Sr. Veríssimo. Mas no mínimo acima do Aaron ela ficaria, na minha opinião. Agora vamos falar dos ídolos do Gal, os Dragões Metálicos. Essa equipe é composta por Roberto Trígio, Kurt Hemis, Marcos Front e Leandro Haas. Galera, eu curto demais essa equipe. Os Dragões Metálicos, diferente de alguns personagens mencionados anteriormente, eles têm feitos práticos e algumas citações bem interessantes. Eles enfrentaram a equipe Kia nas ruínas do Coliseu e um deles, o Leandro Haas, foi responsável por ter matado a Artemis. Até hoje, em Ordem Paranormal, eu acho que eles foram os personagens, tirando os players, obviamente, que mais trabalharam bem em equipe. A harmonia que essa equipe tem em combate é muito boa. O Roberto é o tanque e o suporte da equipe. O Kirk, ele não tem uma função específica, por assim dizer, mas a gente viu ele usando um rifle e metendo um balaço no Boris. O Marcos Front se demonstrou ser um lutador corpo a corpo, tanto que ele se saiu muito bem lutando contra o Gal. E o Leandro Haas usava uma escopeta e tinha vários tipos de granadas. E uma coisa muito interessante que o Kinha falou sobre essa equipe é que ele já tinha ido em missões anteriormente com essa equipe e que eles não estavam nem perto do seu auge. Ou seja, eles eram muito mais fortes do que foi mostrado. Na minha opinião, essa equipe ela ficaria acima do Kaiser, só que atrás da Hannah. Agora vamos falar dos scriptas de desconjuração que faltaram no meu primeiro vídeo. Começando por José, e eu tenho certeza que algumas pessoas devem até ter esquecido esse scripta aqui. Ele foi um dos primeiros scriptas que a equipe de desconjuração enfrentou e também um dos mais fracos, sem sombra de dúvidas. Ele usava como arma uma foice improvisada, só que ao invés da lâmina de uma foice, tinha uma faca na ponta. Ele até que fez um bom rasgo no Kaiser, mas não deu muita briga não. Eu colocaria o José acima da Elizabeth de
iniciação, só que atrás da Elizabeth de desconjuração. Síndico Sidney, gigante. Ele não era um scripta, mas sim um ocultista. A equipe de desconjuração enfrentou e matou o Síndico Sidney na Imobiliária Fachada junto de outros ocultistas. Só que assim, mesmo sendo um inimigo inicial, por assim dizer, de desconjuração, ele é até que bem fortinho, por mais incrível que pareça. Ele sabia o ritual de ódio, que ele usou em si mesmo, e também sabia o ritual de descarnar, que ele usou na Erin. Provavelmente ele sabia mais rituais, por conta que seu livro tinha vários e vários tipos de rituais, só que isso não foi abordado muito mais a fundo durante a temporada. E galera, ele basicamente desviou quase que por completo de uma granada da Erin e ainda deu muito trabalho pro Arthur. Assim, vocês acham que eu tô louco de colocar ele acima do Rubens, o Mutilador Noturno, e também da Jai? Porque assim, mesmo ele não tendo muitos feitos, como essa galera que ficou acima dele, ele tem uma variedade de rituais até que interessante, que daria a ele uma vantagem bem interessante no quesito de poder. Por enquanto, eu vou colocar ele no rank C, acima do Rubens, só que atrás de Johnny Tabasco. Erika, parceira de Kish. Assim como Kish, a Erika enfrentou a Força D embaixo da mansão endiabrada, perto do portão da passagem. Ela e o Kish eram uma dupla que faziam ataques em conjunto. Ela usava as correntes para segurar seus adversários, enquanto o Kish ia para cima meter porrada. Ela era bem forte fisicamente e também bem resistente. O grande problema é que o Bruno explodiu a cabeça dela antes dela conseguir fazer muito mais coisa. Então, nesse caso, eu vou colocar ela do lado do Kish, só que um pouquinho abaixo dele. Mashida, irmã de Ikki e também uma scripta que possivelmente ainda está viva. O Selbit chegou a falar no Revelando Desconjuração, no episódio extra, que era pra Mashida ter aparecido no episódio 19 em uma certa parte daquela ruína. Só que o Selbit decidiu pular essa parte da Mashida porque ele achou que iria interferir no ritmo do episódio e acabou que ela não apareceu. Mas assim, o Selbit ele chegou a falar uma coisa bem interessante sobre a Mashida. Ele disse que a luta contra a Mashida seria um pouquinho diferente. Tinha uma sala naquelas ruínas que tinham várias e várias caixas com existidos dentro. E ela ia ficar dando soco naquelas caixas e mandando pra cima da Força D. Afinal, o Selbit falou que ela era extremamente forte fisicamente. Nesse caso, por ela não ter aparecido e a gente não sabe se ela só tinha isso no arsenal dela, se ela tinha algum ritual ou outra coisa do tipo, nesse caso eu colocaria ela atrás do Joey de Desconjuração e à frente do Jiro. Aproveitando que a gente falou da Mashida, vamos falar do seu irmão, o Ikki. Sim, caso vocês não sabiam, o Ikki é irmão da Mashida. A Força D, junto com o Bruno, acabou derrotando ele perto do portão da passagem embaixo da mansão. Ele foi o primeiro scripta que eles enfrentaram nessa ruína e o Selbit disse que ele poderia ter aparecido anteriormente nos primeiros episódios lá no estacionamento da Imobiliária Fachada. Só que obviamente para o Selbit conseguir balancear o sistema ele estaria um pouquinho mais fraco. E assim, mesmo o Ikki sendo um scripta até que fortinho, ele não se demonstrou ser muito inteligente em combate. O Arthur, por conta de ser um especialista, conseguiu ver que os movimentos dele eram totalmente acrobáticos, não tinha necessidade dele fazer o que ele estava fazendo. Só que tinha a questão que ele usava 2 pistolas. Então eu vou ser generoso e justo com ele e vou colocar ele abaixo da equipe das espiãs, só que acima do Damir também. Jushur, outro personagem que apareceu no mesmo local que o Ikki, o Kish, a Erika e também onde era para Mashida ter aparecido. Ele era um ocultista que tinha alguns rituais de morte, como o definhar, que ele chegou a usar no Luciano. Sinceramente, eu colocaria o Jushur abaixo do Damir, porque mesmo o Jushur tendo rituais mais ofensivos, o Damir ele demonstrou uma variedade bem maior de rituais, além de feitos de resistência bem melhores. Bruno, esse script aqui, a gente conseguiu ver bastante coisa sobre ele. Ele é um amigo de infância do Kaiser, só que ele acabou parando no orfanato do Santa Menefredo. O Bruno, ele demonstrou ser um scripta extremamente forte. Ele basicamente deu uma baita marretada na cabeça do Henry, que derrubou ele no chão, quebrou o pescoço do Ikki, afundou o peito do Kish pra dentro e explodiu a cabeça da Erika com uma marretada. Tudo bem que no caso do Kish e da Erika, ele estava sob o efeito do ritual de ódio. Então eu tenho que dar essa colher de chá. Mesmo assim, ele foi no orfanato para ajudar a lutar contra o Gal. Ele não conseguiu acertar nenhum golpe no Gal, mas pelo menos sobreviveu bastante tempo. E como eu tinha falado, levar uma surra para esse Gal não é nenhum desfeito. Ainda mais no caso do Bruno, que ele não caiu para um só golpe, como foi no caso das espiãs.
Além disso, ele tinha um ritual que permitia dar a vitalidade dele para outras pessoas. Nesse caso, na minha opinião, ele seria o top tier do rank B. Inclusive, aproveitando que eu coloquei ele aqui no rank B, o Murato, na minha opinião, ele merece sim estar no tier A pelos seguintes motivos. Todos os alheios que os 5 enfrentaram em Sinais do Outro Lado, o Murato já tinha enfrentado e catalogado todos eles. Eu não lembro se ele fez isso sozinho ou com a ajuda do Wojtek, só que mesmo que ele tenha feito isso com a ajuda do Wojtek, ele ainda ficaria no tier A, só que obviamente atrás do Henry. Passando o Bruno, vamos falar de Anthony Celto. E assim, o Anthony, ele se demonstrou ser um scripta até que bem fortinho. Ele tem uma ampla variedade de rituais. Ele sabe o ritual de ódio, que ele usou para assassinar os seus pais na mansão endiabrada, ritual de sentir através, que ele usou nas costas do Arthur para ver tudo que ele estava fazendo. Ele também tem um ritual que é como se fosse um tipo de espelho ou clonagem, que ele usou na Beatriz, lá no orfanato. Ele também consegue se teleportar através de papéis, e também aquele ritual que abriu uma fenda gigante no chão, do qual upou a Sucal. O Anthony, ele não tem nenhum feito prático de combate, ele sempre ficou nessa questão de fazer joguinhos com a galera, quase como se fosse um anfitrião, por assim dizer, e nunca chegou a enfrentar ninguém frente a frente. Eu sinceramente acredito que ele esteja no mesmo nível que a Hannah, se não até um pouco mais forte, só que a Hannah demonstrou feitos melhores e também ela durou até Calamidade. Falando de Calamidade, vamos falar de Patrícia Leone, a mãe da Karina e também esposa do Marco Leone. A Patrícia Leone já foi retratada algumas vezes como ser uma pessoa muito forte paranormalmente, tanto que depois que ela morreu, o paranormal se aproveitou do que restou do corpo dela e transformou naquele titã de sangue que deu uma luta até que interessante contra a equipe Abutres. A Patrícia Leone, sendo bem sincero mesmo, eu colocaria ela bem pareado com o Marco Leone, só que nesse caso especificamente eu vou colocar ela atrás da Shisui, porque nós temos mais informações e uma ideia melhor do quão forte é a Shisui. Passando a Patrícia Leone, vamos falar das duas maiores incógnitas do RPG, Nathaniel e esse cara aqui. É até difícil escolher por onde começar a falar do Nathaniel. O que a gente tem de informação do Nathaniel é que ele foi preso pelo Joey há bastante tempo, antes de Desconjuração, muito provavelmente, e ele foi levado para a prisão da Ordem. Mais pra frente na série, nos foi revelado que ele tinha uma certa ligação com a seita das máscaras, e também ele foi uma pessoa que perturbou o equilíbrio por ser forte demais. Só que assim, temos um problema, porque como que eu vou colocar nessa tier list um personagem que foi responsável por abalar o equilíbrio, por, entre aspas, e teoricamente ser muito forte, mas literalmente não ter feito nenhum, apenas citações. Assim, uma coisa que a gente sabe, ele faz parte da seita das máscaras e muito provavelmente ele tem os poderes que essa seita também tem, que é se mover pelas sombras e também afetar outras pessoas com isso, e por ele ser da seita das máscaras, muito provavelmente ele deve ter algum ritual ou algum poder paranormal de conhecimento. Mas assim, tô sendo sincero, isso é puramente especulação, mas para essa parte do vídeo não ficar vaga, eu vou sim ranquear o Nathaniel. Antes eu só queria falar uma coisa, o Nathaniel é mais como se fosse um personagem bônus nessa tier list. Então sim, eu vou dar a minha opinião sobre o Nathaniel, só que eu gostaria muito de ver o que vocês acham e aonde que vocês colocariam ele nessa tier list, comentem aí. Bom, levando em conta tudo que já foi dito do Nathaniel, eu colocaria ele no tier A, acima da Noob, e possivelmente eu colocaria ele no tier S, por conta da citação dele perturbar o equilíbrio, coisas que só pessoas no naipe do Kian conseguem fazer. Mas por enquanto eu colocaria ele no tier A, acima da Noob. Ocultista de Tenebres, outro personagem que a gente também não sabe praticamente nada. Ele apareceu uma única vez em Calamidade usando o ritual de medo para atirar o Kian da mansão dos Leone, enquanto o Joey estava lá descendo o sarrafo em todo mundo. O que podemos concluir desse personagem? Ele é um ocultista com poderes de medo que provavelmente veio de Tenebres. Será que ele é a única pessoa ou uma das únicas pessoas que tem afinidade com o elemento de medo? O que ele quer? Porque ele apareceu exatamente quando o Joey estava atacando a mansão. Será que ele apareceu justamente porque o Joey perturbou o equilíbrio? São muitas perguntas com poucas respostas. Eu quero muito saber o que vocês acham, quais são as suas teorias, e se fosse para colocar ele nessa tier list, onde exatamente ele ficaria na sua opinião. Então, para não deixar ele fora da tier list, eu colocaria ele no tier S, só que atrás do Gal,
porque diferente do Nathaniel, que literalmente não fez nada, só tem citações sobre a sua força, esse cara pelo menos demonstrou algum ritual, e com esse ritual ele foi capaz de afetar o Kian. Comentem aí o que vocês acham. Vamos então para Quarentena, uma temporada que eu nem cheguei a mencionar no primeiro vídeo, mas aqui estamos. Essa foi a primeira temporada internacional que o Cellbit fez com seus amigos do Minecraft KSMP. Muitas pessoas não gostaram, mas eu achei a qualidade da temporada sensacional e curti bastante. Essa temporada, assim como Natal Macabro e Segredo na Ilha, consiste de pessoas que nunca tiveram nenhum contato com o paranormal e que não sabem nada sobre isso. O Benito, junto com a Lucy, Luiz, Diego e Jeffrey, foram sequestrados pela indústria Panaceia para servirem de cobaias. Só que além dessa galera aqui, também tinha outros tipos de cobaias, algumas mais violentas, por assim dizer. O inimigo deles nessa temporada era nada mais nada menos do que o Nidere, então nem tinha como eles fazerem muita coisa a respeito disso. Tanto que o Cellbit mencionou que nessa temporada não eram eles contra o Nidere, e sim eles contra eles mesmos. Eles vão diretamente pro Rank D. O Benito, ele até tem uma shotgun, mas ele é muito inexperiente, então continuou no mesmo barco. Natal Macabro, sendo por enquanto a última temporada de Ordem que foi lançada. Eu até cheguei a mencionar alguns personagens de Natal Macabro no meu último vídeo, mas foram apenas aqueles que eu considerava mais interessante. Mas já que vocês curtiram a parte 1, nada mais justo do que falar sobre mais personagens dessa temporada. Essa é de longe a temporada com mais jogadores até agora. Nem Desconjuração chega perto disso daqui. 6 introduzidos no primeiro episódio e 6 no segundo. E no final foi quem restou dos 2 primeiros. Assim como Quarentena, essa temporada consiste em pessoas que são apenas humanos normais, sem nenhum contato ou poderes paranormais, por assim dizer. Eu já vou ser bem sincero, grande parte dessa galera de Natal Macabro vai diretamente pro Rank D, justamente por serem humanos normais. Eu já vou passar todos aqueles que não tem muito o que falar sobre, e irei deixar apenas os que têm mais coisas relevantes a ser mencionada. Já tirando da frente os personagens que não tem quase nenhum feito interessante, eu tirei o Lúcio, Shaniqua, Natália, Mike, Lila e Ayla. Bom, é até difícil dizer que esses personagens aqui são fortes, porque no contexto de Ordem, eles são apenas humanos normais e no máximo um pouco acima de um ser humano comum. Bom, alguns personagens em Natal Macabro até tinham formas de se defender minimamente. O Leandro, ele tinha um bisturi, a Melissa, ela tinha como se fosse uma faca escondida em uma das coisas de maquiagem dela, não me lembro exatamente como era. O Ricardo, por ter a origem em experimento, ele já tem uma redução natural a danos e porradas, além de ter conseguido literalmente matar um Rottweiler na porrada e ser um dos únicos que feriu o Mutilador Noturno. O Breno até que conseguiu se armar no último episódio, ele pegou uma estaca de ferro velha junto com algumas granadas. E o Jorge ficou com uma das granadas, conseguiu tretar com a Melissa e segurar por um tempo a Jai. Já o Jor-El é um pouco diferente. Muitas pessoas gostam desse personagem, eu sou uma delas, e outras pessoas simplesmente odeiam, e eu também entendo. Eu sinceramente acho o Jor-El muito da hora, o Matt mandou muito interpretando ele, e é lógico que ele é o mais forte dos sobreviventes. Isso porque ele portava um revólver velho, o que já fazia uma grande diferença, até porque nenhum dos outros sobreviventes tinha algum tipo de arma, no máximo armas brancas, mas nenhuma arma de fogo. Além disso, ele vestiu a máscara da Alice Lucina, se transformando no caçador de gente. Essa máscara dava a ele algumas habilidades bem interessantes. Além de aumentar a sua defesa e o fazer causar mais dano, ela tinha uma passiva da qual nunca foi usada, mas que parecia muito com o escapar da morte do Boris. Basicamente, caso o portador dessa máscara levar uma porrada que o deixe com menos do que 0 de vida, ela salva ele da morte e mantém ele lutando por mais algum tempo e recuperando uma certa quantia de vida. Isso nunca chegou a ser mostrado em Natal Macabro, mas a jogadora da Lila, da qual eu esqueci o nome agora, peço perdão, fez um vídeo revelando como eram os bastidores do RPG do Cellbit, e ela deixou vazar um dos cards que continha esse poder da máscara. Além disso, o Jor-El ele conseguiu manter uma boa luta contra a Jai, além de ter resistido a uma eletrocução da Eduarda. Ah, e eu esqueci de mencionar que a Natália também conseguiu
ferir, entre aspas, o Mutilador Noturno usando uma bolsa, simplesmente intancável. Nesse caso, após ranquear a galera de Natal Macabro, eu colocaria o Jor-El acima da Jai, só que ainda abaixo do Mutilador Noturno. Dalmo, motorista do ônibus e também um dos Killers. Na verdade, a gente nem sabia que, inicialmente, ele era um dos Killers. Tinha algumas teorias que apontavam isso, mas a gente só foi ver ele em ação no último episódio e literalmente na última cena. Só que prestando um pouco mais atenção nas aparições que ele já teve, dá para tirar algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo é o tamanho desse cara. Ele é muito maior que o Mutilador Noturno. Além disso, ele veste essa roupa de mergulhador e algumas pessoas achavam que se os protagonistas tentassem fugir de barco, ele iria aparecer e matar quem tentasse fugir. O que faz sentido, porque grande parte da temporada ele sumiu e a gente quase nem viu ele. Mesmo assim, dava para saber que o cara era muito bruto, porque mesmo o Breno e o Jorge estando longe dele, eles já conseguiam sentir o chão tremendo só de dar alguns poucos passos. Além disso, ele tancou ser atropelado por uma van vindo em alta velocidade. Nesse caso, eu colocaria ele acima do Mutilador Noturno, só que, por incrível que pareça, atrás do Rubens. Vamos falar então dos detetives do Condomínio Azul: Eduarda, Hugo e Cassiano. Eles são personagens que foram introduzidos inicialmente em Desconjuração. A única que de fato fez alguma coisa em Natal Macabro foi a Eduarda, onde ela usou um ritual de eletrocução no Jor-El. No livro de complemento do Sobrevivendo ao Horror, tem uma origem inspirada justamente na Eduarda, que é a possuída. Então, no mínimo, eu chuto que ela deve ter mais do que 10% de exposição paranormal. Já o Hugo e o Cassiano não demonstraram o quão forte eles ficaram em Natal Macabro. O Hugo agora usa uma pistola e o Cassiano usa uma katana e uma crossbow. Nesse caso, pela falta de feitos e de a gente não saber o quão forte eles ficaram em Natal Macabro, a gente só tem uma vaga ideia. Eu colocaria eles no rank C, acima da Elizabeth de Desconjuração, só que ainda atrás dos Killers. Comentem aí o que vocês acham. Vamos então falar do último personagem dessa tier list, Jazer Strash. E antes que me perguntem, eu não sei o que esse Kian tá fazendo aqui. Se eu não me engano, o dono dessa tier list colocou esse Kian sendo o de Desconjuração, mas eu não vou ranquear porque nem vale a pena. Mas voltando pro Jazer, esse é um personagem bem interessante que vocês me pediram para colocar aqui nessa tier list. Ele é como se fosse um antagonista de Enigma do Medo e também é um personagem jogável. O Jazer é da família dos Strash e que nomezinho difícil, hein, Selbit? O Jazer teve uma infância muito conturbada. Afinal, ele é o desassombrado, ele já nasceu sabendo do seu próprio fim. E ele é incapaz de sentir medo, afinal, quando se sabe tudo, não se teme nada. Ainda quando Jazer era criança, o Callisto mencionou que ele tinha uma altíssima exposição paranormal. Nesse caso, especificamente, eu precisarei da ajuda de vocês para entender uma coisa. O final boss de Enigma do Medo, o Deus do Medo ou o Desassombrado, era o Jazer. Pelo que eu entendi, aquela era uma batalha mental e não algo físico. Se sim, ele entraria tranquilamente no rank S, porque aquela criatura é absurdo. Caso contrário, eu só colocaria ele acima do Senhor Veríssimo. Mas comentem aí o que vocês interpretaram daquela luta. Mas é isso, galera. Finalmente terminamos essa tier list. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2. Eu não pretendo fazer uma terceira parte, mas pretendo fazer mais vídeos de tier list. Inclusive, eu tô com uma ideia em mente que vocês vão ver aí pra frente no canal. Mas é isso, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo para algum amigo que curte Ordem Paranormal.